Você era ativistinha, assim, desde criança? Era. Já Até. em Santos? Em Santos. Desde criança, eu sempre fui muito questionadora. Por que eu tenho que lavar louça e meu irmão não? Eu tenho 2 irmãos mais velhos e tem uma irmã e eu. Sou a mais nova de 4 filhos. Então, eu sempre fui essa pessoa. Por que meus irmãos podem apanhar sozinhos e eu não posso? E como é que o pessoal reagia? Meu filho, educação de Dona Irani é porque sim, acabou, né? Porque sim, não é resposta, você tinha que falar, né? A mãe era muito brava, né? Então, eu questionava mais meu pai do que minha mãe, porque meu pai era mais aberto, meu pai era mais calmo. Mas eu sempre fui questionadora. E como meu pai era ativista, meu pai era militante, então eu cresci nesse ambiente, eu nem tive opção. Então a gente ia em manifestação, meu pai estivador, manifestação contra a privatização do Porto. Eu tinha 6 anos, estava lá gritando, Porto é do povo. Eu nem sabia o que estava gritando, mas estava lá. Então, vai ter reunião do partido, vocês vão. Então, meu pai, ele levou a gente, ele sentava com a gente. Vocês são negros, vocês precisam saber o que significa isso, vocês precisam estudar. E ele pegava muito no nosso pé para a gente estudar, mas assim, muito. Vamos falar dele, Joaquim, militante comunista, partidão mesmo, né? Quem é ele na sua vida? O meu pai, ele é uma figura muito importante como pai. Ele foi um pai muito presente, um pai muito atencioso. Ele que me despertou o gosto pela leitura. Ele lia para a gente quando a gente ainda não sabia ler. E aí, assim que a gente começou a ler, ele dava livros de presente. Ele levava a gente ao teatro, ao cinema. Ele colocou a gente para aprender a jogar xadrez cedo, porque na época da União Soviética existia um lugar em Santos chamado União Cultural Brasil União Soviética. E os filhos dos comunistas passavam os fins de semana, faziam cursos lá. Você tá brincando? Então foi lá que eu fiz curso de xadrez. Que maravilha. Você fez curso com quem conhece xadrez, Sim. Que são os soviéticos, Exatamente. Aí eles iam, eles davam aula de russo. Meu pai fazia, às vezes, aula de russo Que lá. maravilha. Então eu tive alguns anos da minha infância. O Brasil é maravilhoso por causa Maravilhoso, disso, porque né? eu sou filha da classe trabalhadora. Mas que eu tive acesso a uma educação que eu não teria... E fora que ele era estivador, numa época que a categoria era muito forte. Muito unida. Então, os estivadores, eles mantinham uma escola e um hospital. E o Colégio Moderno dos Estivadores, que só podia estudar filhos e netos de estivadores, era excelente. Então, meu pai foi essa figura. Não, tem que estudar. Filha minha não vai depender de homem. Era mulherengo com a minha... Mas filha minha, não. Eu sou homem, eu sei como os homens são, então você tem que estudar, que eu não quero... Filha minha! E falava bravo. Às vezes, eu com 13 anos, falava... Ai, O que será que ele está tá bom, né? querendo me que dizer? Se não der certo, você segue sua vida. Tá escutando? Olha. Eu falava, tô escutando, pai. Então, muito disso, meu pai era muito interessante, porque com a minha mãe ele não era assim. Olha aí. Mas comigo, com a minha irmã, ele dava sermões. Às vezes, sentava a gente... Dava uma dica. Dica não, era bronca. Dica não, era bronca mesmo. Eu não quero filha minha dependendo